E finalmente uma paz se chegou entre Rússia e Ucrânia, porém uma paz. Vamos falar sobre isso. Também falaremos nesse vídeo a questão do New START, o último acordo nuclear entre as duas maiores potências do mundo, a Rússia e os Estados Unidos. Está se encerrando, e o que será do mundo sem esse acordo? E por fim, falaremos sobre Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, que foi até a China para fugir dos Estados Unidos e buscar uma aproximação com Pequim e muito mais. Mas se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos e de curtir, tá? É muito importante que você curta esse vídeo para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e aproveite também e comente alguma coisa aqui embaixo. No mais, vamos começar. Primeiro vamos falar aqui sobre Rússia e Ucrânia. Está acontecendo nesse exato momento uma trégua entre Rússia e Ucrânia, isso após um pedido oficial de Donald Trump, que pediu a Vladimir Putin para cessar, pelo menos momentaneamente, os ataques à Ucrânia. E o motivo disso foi por causa das condições climáticas que a Ucrânia está enfrentando. Para vocês terem noção, nesse final de semana está marcando, né, a previsão marca menos 26 graus em território ucraniano. E aí Donald Trump pediu para Vladimir Putin não atacar a Ucrânia durante esse período. A Rússia, por sua vez, inicialmente ela não confirmou. Porém, através de Kremlin e também Dmitry Peskov, que é o porta-voz de Vladimir Putin, eles realmente afirmaram que não vão atacar a Ucrânia até o dia 1 de fevereiro, ou seja, até domingo, até supostamente passar esse inverno, né, severo, essas condições climáticas. O que acontece é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles estão focando os seus alvos, as suas operações militares em questões estratégicas. E essas questões estratégicas são na questão energética desses países, ou seja, a Rússia ataca lugares energéticos da Ucrânia e a Ucrânia ataca lugares energéticos da Rússia. Porém, quando você ataca a rede elétrica, você não consegue energia para seus aquecedores. Se você não consegue energia para os seus aquecedores, você passa frio, sendo que já está muito frio e ainda você não tem acesso aos aquecedores, o que transforma esse inverno que já é rigoroso em mais rigoroso ainda. E sobre os acordos de paz entre Rússia e Ucrânia, de acordo com Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele afirma que está quase 100% concretizado. Só falta a questão territorial que ele apontou, no caso a questão de Donetsk. De acordo com ele, a Rússia quer toda a região de Donetsk, mas hoje ela só ocupa 80% da região. Vale ressaltar que Donetsk fica dentro de Donbás, e Donbás é o que a Rússia pede para o final da guerra. No entanto, Zelensky não quer entregar esses 20%. De acordo com Zelensky, ele não vai dar um presente para a Rússia. Se a Rússia não conseguiu conquistar, então não é da Rússia. Vale ressaltar que 20% de Donetsk é 5.000 quilômetros quadrados de território que a Rússia quer para se encerrar a guerra. Porém, quem disse isso é Marco Rubio. As fontes russas afirmam que não é só isso que falta não, que falta mais coisas, que falta mais conversas. Então, a gente não sabe muito ao certo quem está correto, se é os Estados Unidos ou os russos. Provavelmente aqui os russos estão falando que não está concretizado ainda e que não falta somente o território. Já os americanos, já a Ucrânia, para pressionar cada vez mais, afirmam que só falta a questão territorial, mas a questão territorial Zelensky não quer entregar. E só para fechar a questão ucraniana, a Ucrânia, ou melhor, Zelensky foi convidado a visitar Moscou. Ele já tinha sido convidado ano passado, porém tinha negado. Dessa vez ele foi convidado de novo para visitar a capital russa, e os russos, né, as lideranças russas afirmaram que garantiriam a segurança de Zelensky à Rússia. Isso, né, numa possível reunião bilateral. De acordo com funcionários do governo americano que saiu na Reuters, eles afirmam que uma reunião bilateral entre Putin e Zelensky está mais próximo do que nunca. Agora falando sobre o fim do New START. O New START, pessoal, é o último acordo nuclear entre Rússia e Estados Unidos, que foi assinado em 2010 entre o ex-presidente russo Dmitry Medvedev e o Barack Obama. Esse acordo por si, ele limita a quantidade de ogivas implantadas que cada um país pode ter. Mas como assim? A ideia é o seguinte: tanto Rússia quanto Estados Unidos podem ter até 1.550 ogivas implantadas em sistemas de lançamento. E esses sistemas de lançamento não podem abranger mais que 700. Ou seja, um resumo aqui:
A Rússia e os Estados Unidos podem ter 700 sistemas de lançamento, aí pode ser submarino, mísseis, enfim, embarcações, navios. Pode ter 700 dessas embarcações que são sistemas de lançamento, mas nesses sistemas de lançamento só podem ter no máximo 1.550 ogivas nucleares prontas para atacar. Esse acordo New START, ele delimita isso. Então, nem Rússia, nem Estados Unidos podem ter mais bombas nucleares do que 1.500 bombas prontas para o lançamento. Porém, esse é o último acordo nuclear que vai se encerrar no dia 5 de fevereiro e não tem ideia para outro. Um mundo onde não exista um acordo nuclear entre as duas principais potências do mundo é muito perigoso. Isso nos remete à Guerra Fria. Isso pode proporcionar uma corrida armamentista gigantesca. Tem setores dentro do parlamento americano que concordam com o fim desse acordo. O próprio Franklin Miller, que é um deputado, um congressista, ele afirmou que os Estados Unidos precisam dobrar as suas quantidades de armas espalhadas para o mundo, porque só assim eles iriam conseguir vencer a Rússia e a China. Que loucura! Isso é uma loucura em uma guerra nuclear. Em uma guerra nuclear, todos perdem. E se a gente olhar se a gente olhar o todo, né? O todo, existe hoje cerca de 12, 13 mil ogivas nucleares no planeta, dividida entre 9 países. Se essas bombas fossem todas lançadas em um possível conflito, isso geraria, estima-se, tá? Que geraria cerca de 5 bilhões de mortos. Ou seja, mudaria totalmente a forma que a gente vê o mundo. Então, para isso não acontecer, o que acontece é que Vladimir Putin deu uma ideia a Donald Trump. Falou assim, ó, Donald Trump, seguinte, o acordo vai acabar. Não temos ideia para novos acordos, não temos. Mas vamos fazer uma jogada assim, ó, vamos fazer um bem bolado assim. Aonde nós, Rússia e Estados Unidos, mesmo sem um acordo nuclear, nós vamos continuar mantendo as características do acordo nuclear ainda ativo por mais um ano, até que a gente elabore um novo plano, uma nova cooperação nuclear. Ou seja, a Rússia falou o seguinte, ó, mesmo com o acordo acabando, vamos manter as mesmas condutas de 1.500 ogivas nucleares para 700 sistemas de lançamento. Porém, o Trump, ele ainda não deu uma resposta oficial. Aí, como eu falei, tem pessoas dentro dos Estados Unidos que não querem que ele dê uma resposta oficial, não querem fazer esse acordo com os russos, querem partir para uma corrida armamentista porque, de acordo com eles, é o único jeito de combater a Rússia e a China. Porém, numa guerra nuclear não existe vencedor. E falando da China, a China hoje é o terceiro país que mais possui bombas nucleares, com 600 ogivas. Mas, de acordo com a inteligência americana, até 2030, eles vão possuir cerca aí de 1.000 ogivas nucleares. E Donald Trump já falou que se houver um novo acordo nuclear, a China tem que participar desse acordo. Por sua vez, Pequim afirmou que não iria participar, porque Pequim não vê sentido colocar China, Rússia e Estados Unidos no mesmo acordo nuclear, até porque a China tem 600, a Rússia tem 4.500 e os Estados Unidos têm 4.000. Então você vai colocar duas superpotências que têm muitas ogivas nucleares juntamente com um país que tem bastante ogiva, né? Porque 600 é bastante ogiva, mas não se compara ao que os Estados Unidos e a Rússia possuem. Então, para a China, isso não vai acontecer. E vale ressaltar aqui, tá? Que uma corrida armamentista, um país que vai ter muita vantagem nisso é a Rússia. Porque a Rússia é o país que tem mais sistemas de mísseis hipersônicos mais avançados do planeta. Nenhum país do mundo chega perto da Rússia. Tem o Burevestnik, tem o Oreshnik, tem o Zircon, e tem diversos, tem o Poseidon, o míssil Poseidon. Então a Rússia vai se beneficiar muito se não houver nenhum acordo nuclear. Não que os Estados Unidos também não vão ganhar muita vantagem com isso. Claro que vão, até porque estudos apontam que se esse acordo acabar, em alguns anos, os Estados Unidos vão conseguir dobrar a quantidade de ogivas implementadas, ou seja, de 1.500 para 3.000 ogivas. E aí isso vira uma bola de neve, onde cada país vai querer colocar mais ogivas para se proteger. E aí isso mais cedo ou mais tarde pode gerar uma catástrofe global. Até porque a gente sabe que mais bombas nucleares espalhadas para o mundo não vão trazer a paz. Pelo contrário. E agora, para fechar, vamos falar sobre Starmer. O Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi até a China, porque diversos países europeus estão indo para a China, porque estão buscando na China um parceiro mais estável. Porque o Donald Trump é muito instável. Antes do Reino Unido, antes do Starmer, foi o Canadá.
com Mark Carney, que ele foi lá para a China, ele fez alguns acordos comerciais, diminuições de tarifas de carros elétricos dentro do Canadá, mas antes dele também foi a França de Macron. Então agora tá o Reino Unido. E já foi anunciado que a Alemanha vai depois do Reino Unido. O Friedrich Merz da Alemanha falou que ia. E em abril, Donald Trump afirmou que vai para a China. Ou seja, todo mundo buscando a China. Até os Estados Unidos precisa da China. Não que a China não precisa dos Estados Unidos. É uma cooperação aí. Mas os Estados Unidos, eles necessitam mais do mercado consumidor chinês, que é muito grande. Mas enfim, o Starmer foi lá na China em busca de alguns acordos. Mas o Starmer, ele é puxa-saco de Donald Trump. Todo mundo sabe disso. Pra vocês terem noção, ele foi até a China e ele mandou uma carta, mandou uma mensagem para Donald Trump, falando assim: ó, Donald Trump, a gente tá indo pra China, tá? Ou seja, vassalagem total, prestando contas aos Estados Unidos. E vale ressaltar também que é a primeira vez em 8 anos que um primeiro-ministro, o líder do Reino Unido, visita a China. Mas o acordo que o Starmer fez com a China é muito interessante. Tiveram diversas conversas, até o Xi Jinping afirmou que gostava muito da Premier League, que o time dele favorito era o Manchester United, e aí o Starmer levou uma bola que foi utilizada na Premier League, presenteou o Xi, mas o acordo foi o seguinte: o Reino Unido, ele é um grande exportador de uísque para a China, né? Do todo montante que a China comprou de uísque no ano passado, 84% foi de uísque do Reino Unido, né? Uísque escocês, ou seja, uísque que pertence ao Reino Unido. O que acontece é que esse uísque chegava à China com tarifas aí de 10%, porém foi negociado para ser 5%. E ao longo dos anos, né, isso aí vai representar uma economia para as empresas do Reino Unido de aproximadamente aí, tá, 344 bilhões de dólares ao longo dos anos. Já o Reino Unido, ele se propôs, uma indústria farmacêutica do Reino Unido se propôs a emprestar, né? No caso não emprestar, é investir. A palavra certa é investir dentro da China, na economia chinesa, né? Então esse foi o acordo, meio que um acordo bilateral entre o Reino Unido com a China, porém, Starmer deixou bem claro, né, com toda a sua vassalagem, deixou bem claro que não há possibilidade do Reino Unido trocar os Estados Unidos pela China. Mas é isso, se você gostou, não esqueça de comentar, de compartilhar de novo, né, de seguir o nosso canal para não perder os próximos vídeos. No mais é isso e tchau!